Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Fisiologia Humana. Aqui quem fala é o professor Silvio Marques e hoje nós vamos então iniciar o estudo de um sistema bastante importante também no processo de absorção, que é o sistema renal. Então o sistema renal, como a gente pode observar até mesmo nos conceitos de todos os livros de fisiologia, ele é responsável por grande parte do processo de reabsorção, né? Boa parte do processo de absorção aconteceu no sistema gastrointestinal, então o sistema renal, né, os rins, eles vão ser responsáveis por esse processo de reabsorção. Além desse processo de reabsorção, os rins vão ser responsáveis, né, pelo processo de secreção de grande parte de produtos, né, de resíduos, e esses resíduos, então, vão ser responsáveis pela formação da urina. E aí, a partir daí, o sistema renal ele vai ser muito importante no processo da excreção de todo esse material urinário, tá? Então, o que acontece? O sistema urinário, então, ele começa a se organizar de tal maneira para receber todo o fluxo sanguíneo, né? Nós temos, então, a rede arterial, né, através da artéria renal e da veia renal, que vai promover a drenagem desse órgão. Então, a artéria renal, ela começa a promover, então, uma grande perfusão de sangue para esse órgão e levando com ele, né, uma grande parte dos nutrientes e uma grande parte também de diversos íons. Observando, então, como é que acontece esse tráfego desses nutrientes, aqui a gente pode observar, então, nessa figura. Aqui nós temos um corte longitudinal dos rins, onde a gente pode observar as suas principais estruturas, tá? Suas estruturas macroscópicas, que a gente pode visualizar essas estruturas a olho nu. Então, aqui nós temos a porção da artéria renal, que está levando todo o sangue para os rins, tá? E a veia renal, que está sendo responsável por toda essa drenagem. Reparem, então, que a urina, ela vai sendo formada em todas as porções lá da região medular, tá? Então, aqui nós temos a porção da medula, onde a gente pode observar essas estrias na região medular, que são chamadas de raios medulares. Então, esses raios medulares se dão pela presença de milhares de néfrons, tá? Essas estruturas que a gente pode observar aqui à direita, com compartimentos diferentes, dos quais eu irei abordar com vocês. Então, esses raios medulares se dão pela presença de milhares de néfrons. A partir daí, os néfrons, né, eles vão promover a reabsorção da maior parte, de grande parte dos nutrientes e dos íons, e também vão ser responsáveis pelo processo da secreção. Então, todo esse material secretado para a luz tubular, eles vão sendo lançados, né, nessas porções mais internas aqui da medula, onde nós podemos observar aqui as porções dos cálices, né? Então, todo o material ele vai ser lançado nos cálices, onde nós temos os cálices menores, e a união desses cálices menores formam os cálices maiores. A partir dos cálices maiores, a urina ela alcança a pelve, né, que seria toda essa porção mais dilatada, nessa região interna dos rins, e a partir da pelve, então, a urina ela alcança o ureter. Uma vez no ureter, a urina ela vai ser transportada até a bexiga, onde ela vai ser armazenada, e a partir, então, de diversos reflexos, a bexiga, então, vai promover o transporte e deslocamento da urina até a uretra e da uretra para o meio externo. Então, todas essas porções, a gente já consegue observar claramente que nesses segmentos medulares, onde nós temos os raios medulares, onde há a presença dos néfrons, é que vai acontecer, então, os rins vão desempenhar as suas grandes funções. Então, os néfrons, né, são estruturas, né, funcionais nessa porção dos rins e eles podem estar localizados em porções específicas, mais voltadas para a porção cortical ou mais voltados para a porção medular. Então, por isso que nós temos os néfrons corticais ou também os néfrons justamedulares, que estão mais voltados para a medula. Então, reparem que o primeiro segmento que a gente pode observar no néfron é o corpúsculo renal. Então, lá no corpúsculo renal é onde nós temos, né, os glomérulos, a cápsula de Bowman, e aqui é onde a gente pode observar que vai acontecer todo o processo de filtração glomerular. Então, uma vez com que muitos íons, né, e muitas macromoléculas, né, como até o próprio caso da glicose e de alguns aminoácidos, à medida com que eles vão sendo filtrados, eles começam então a percorrer a luz tubular. Na luz tubular, então, nós temos um segundo segmento, que é um dos segmentos mais importantes no processo de reabsorção, que é o túbulo convoluto ou túbulo contorcido proximal. Então, é nessa região
né, que a maior carga de sódio ela vai ser reabsorvida, né, cerca de 2/3 do sódio vai ser absorvido nessa região. Boa parte da glicose e dos aminoácidos também vão ser reabsorvidos nessa região. Em seguida, então, nós temos a formação, né, dos túbulos retos e da alça de Henle, né? A alça de Henle, então, formado pelo segmento fino descendente, segmento fino ascendente e pelo segmento espesso ascendente. A partir desses segmentos, então, da alça de Henle, observamos uma outra estrutura aqui, a sete, que é chamada de mácula densa. Essa mácula densa, ela desempenha um aspecto funcional muito importante também. Por quê? Ela está em contato direto com os corpúsculos renais, tá? Então, aqui a gente pode observar a relação que existe entre a mácula densa e os corpúsculos renais. Então, algumas artérias localizadas nessa região vão funcionar como sensores, né? Sensores de pressão, sensores que vão conseguir identificar também as concentrações de cloreto de sódio, e nessa região da mácula densa é onde nós temos a formação de alguns hormônios que vão ser muito importantes no processo do controle renal, até mesmo no processo de reabsorção e formação de urina. A partir daí, então, nós temos a formação dos túbulos distais, iniciando pelo túbulo convoluto distal. Através do túbulo de conexão, nós temos, então, todo o material sendo despejado na região dos ductos coletores. Tá? Então, nos ductos coletores, nós temos os ductos coletores da porção cortical, né, que está, por sua vez, voltada para o córtex, na região medular externa e na região medular interna, que já está mais voltadas para essas regiões aqui das papilas. Tá? Então, final desses ductos coletores, eles vão desembocar nas papilas, que, por sua vez, eles vão desembocar nos cálices. Então, uma vez com que o sangue, né, a artéria renal, ela promove todo esse aporte de sangue para os rins, então aqui nós podemos observar que todos os segmentos arteriais, né, eles vão levar o sangue até as porções dos néfrons. Então aqui a gente pode observar os néfrons, né, todo envolvido por essa rede de vasos, né, e a partir daí é que acontece o processo de filtração. Então as artérias, né, as artérias maiores, lá no final, na porção da região dos corpúsculos glomerulares, nós temos aqui a formação da arteriola aferente. Então, a arteriola aferente ela começa a desembocar esse conteúdo de sangue nessa porção da cápsula de Bowman. Então, aqui a gente pode observar toda essa porção do aparelho desse segmento, tá? Onde nós temos o espaço de Bowman e os capilares glomerulares aqui em amarelo. Então, os capilares glomerulares, nós podemos observar, né, um zoom desse segmento, onde nós temos células muito importantes que promovem o controle dessas fenestras, tá? Então, aqui, esse endotélio capilar desses capilares glomerulares, eles são bastante fenestrados, permitindo, então, o fluxo de muitas moléculas por eles, mas reparem que eles são muito controlados por células que os envolvem, que são chamados de podócitos. Então, podócitos são esses segmentos primários com esses núcleos maiores aqui, e a partir dos podócitos a gente pode observar ligeiros segmentos aqui, prolongamentos secundários a partir desses podócitos que são chamados de pedicélios. Esses pedicélios, então, mediante a controle humoral, né, diversos fatores humorais, como é o caso da própria angiotensina, alguns hormônios, eles promovem uma maior contração desses pedicélios, um maior relaxamento desses pedicélios, então promovendo uma maior abertura ou um maior fechamento dessas fenestras. Uma vez com que essas fenestras, então, elas sofrem maior abertura, nós vamos ter uma maior filtração glomerular, além também da hemodinâmica renal, que vai ter um processo muito importante no controle da filtração glomerular. Então, uma vez a filtração glomerular acontecendo, todos esses produtos eles vão ser lançados na região da luz tubular, e aí a partir daí da região da luz tubular nós vamos ver como é que vai acontecer todos os mecanismos de transporte associados com a reabsorção e associados com o processo de secreção. E ficamos por aqui nesse primeiro bloco da fisiologia renal. Muito obrigado.